Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, nosso 56º encontro. Vamos trabalhar Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Vamos então ouvir o nosso texto. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: Você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Vamos então iniciar o nosso comentário. Versículo 13. Quando chegou, no caso Jesus, à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? A cena é colocada em Cesareia de Filipe, cidade que Filipe, filho de Herodes Magno, mandou construir, junto ao monte Hermon, e que não pode ser confundida com a Cesareia Marítima. Encontramos Jesus perguntando aos discípulos: Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Filho do Homem significa o ser humano, o homem, isto é, Jesus. E Jesus então pergunta: O que dizem que eu sou? O que falam de mim? A pergunta tem o objetivo ter a resposta dos discípulos, a fim de que se possa destacar qualquer compreensão que se tenha, compreensão errada de Jesus. Existe uma diferença de posição entre os que estão de fora, o povo, e os que estão de dentro, os discípulos, que faz o caminho do discipulado, que se esperava deles uma posição mais realista e comprometedora com Jesus. A opinião do povo é bem diversificada, como veremos. Versículo 14. Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Já vimos o posicionamento quando Herodes afirma que Jesus é João Batista, que ressuscitou. Mateus capítulo 14, versículo 2. Outros afirmam que Jesus é Elias, que foi arrebatado por Deus aos céus, e se aguardava que ele voltasse na qualidade de precursor. Malaquias capítulo 4, versículos 5 a 6. Outros afirmam que é Jeremias, o profeta perseguido e sofredor, cuja vida e personalidade estava cercada então de lendas. Ou algum dos profetas, um intermediário que emprestava a boca para que Deus falasse por mediação dele. Jesus, na compreensão do povo, tem uma imagem elevada,
essa imagem levada dentro de Israel. Versículo 15. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Agora Jesus se volta aos discípulos que caminhavam com ele, que ouviam suas palavras, o anúncio do reino, que viam os milagres, os sinais que ele realizava. Jesus não pergunta o que seus inimigos dizem dele. Sabemos o que eles pensam de Jesus. Por exemplo, afirmavam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 24 e 25. Agora, o que os apóstolos dizem de Jesus? Uma pergunta que provoca uma decisão: a favor ou contra Jesus e o reino dos céus. Versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta pergunta levanta o nível de comprometimento dos discípulos com Jesus e expressa a compreensão que os discípulos têm dele. São Pedro responde adiantando aos outros 11. Ele tem aqui o primado da fé, o primeiro a professar a fé. A pergunta foi dirigida a todos, mas só um responde. Pedro não responde apenas para manifestar o seu entendimento pessoal sobre Jesus, a sua própria profissão de fé, mas apresenta a totalidade da convicção dos discípulos. Na boca de Pedro, entende-se também a fé dos discípulos. Pedro professa que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus é o Messias, o último embaixador enviado depois de todos os profetas, carregado de poder divino. Não existirá mais ninguém que irá superá-lo, pois sua palavra é a última, a palavra de Deus definitiva. E Jesus é aquele que dá a legitimidade da interpretação de toda a Torá, da lei do Pentateuco. Com ele se aproximam os últimos tempos. O Messias é o grande sinal derradeiro de Deus para o mundo. Depois afirma Pedro, o Filho do Deus vivo. Vem a profissão de fé na boca de Pedro, uma profissão de fé oficial da fé dos discípulos. Revela os abismos profundos da relação de Jesus com o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Mateus capítulo 11, versículo 27. Agora vem a resposta de Pedro, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Há uma diferença no versículo anterior, porque uma coisa é ser filho do Deus, outra coisa é ser filho de Deus. Os imperadores sempre procuravam ser conhecidos como filhos de Deus. Mas Jesus, no Evangelho, ele é filho do Deus. Essa locução prepositiva, de mais ó, de que ele é o único filho do Deus vivo. Versículo 17, repetindo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro havia falado em nome dos discípulos, e na boca de Pedro a fé dos apóstolos. Agora ele recebe de Jesus uma palavra somente dirigida a ele, não aos outros apóstolos. Jesus afirma: Você é feliz, Simão. Feliz significa em grego bem-aventurado. Essa expressão está presente no Evangelho de Mateus. Inicia com as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, versículo 3 em diante.
Depois, bem-aventurados aqueles que não se escandalizam por causa de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 6. Bem-aventurados os vossos olhos que veem. Mateus capítulo 13, versículo 16. Agora se diz bem-aventurado somente a Pedro, o primeiro dos apóstolos, em razão de sua palavra. Pedro reconhece a verdadeira dignidade de Jesus e o mistério de sua pessoa, que não é um conhecimento terreno, mas vem de uma revelação do Pai. Não foi um ser humano, isto é, não foi carne nem sangue, não foi nenhuma aptidão humana que revelou isto a Pedro. Foi o próprio Deus, o próprio Pai, uma inspiração reveladora. E ele recebe essa revelação professando a fé em Jesus. Versículo 18. Pois eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte, a tradução fala poder do inferno, nunca poderá vencê-la. Jesus chama Simão de Petros, que é a tradução grega do aramaico Kefa, que significa rocha. Tu és Pedro, significa que ele é rocha, e deverá ser rocha. Ser rocha é a função e missão de São Pedro. Rocha é um termo que o Antigo Testamento gosta de usar para Deus. Deus é a rocha de Israel, proteção, sustento, segurança. Sobre a rocha se busca refúgio, a segurança duradoura de um fundamento de rocha. Vem agora então representado por um homem chamado Simão. O fundamento da rocha, então, é anunciado aqui por Simão. Simão, que é Simão Pedro, deverá ser rocha, e sobre ele, Pedro, Simão, Jesus quis edificar a sua igreja. A igreja significa assembleia, do hebraico kahal. A igreja é a comunidade reunida para o culto divino, é a comunidade divina. Comunidade de homens, que deve ser edificada em Israel, de modo novo, edificado com seres vivos, pedras vivas. O pronome possessivo minha, Jesus fala minha igreja, não mais refere à antiga comunidade, o povo de Israel do Antigo Testamento, mas à comunidade igreja do Messias, que professa Jesus como o Cristo, que se reúne em torno da fé professada por Pedro. A pertença a esta igreja será decidida pela adesão a Jesus, o Messias. Adesão à sua pessoa e dignidade de Filho de Deus. A igreja vive e atua. Na igreja vive e atua o Deus de Israel e também o Deus de todos os povos. E Jesus se revela, Emmanuel, Deus conosco. A fundação da igreja tem a promessa de Jesus de que as portas do inferno, tradução da Bíblia Pastoral, modifica um pouco o texto, né? As portas do inferno significa que o poder da morte nunca poderá vencê-la. A melhor tradução literal diz o poder do Hades, mansão dos mortos, não terá força contra ela, contra a igreja. Ela quem? A igreja de Jesus, que Jesus diz, minha igreja. Hades em grego, Sheol hebraico, inferno em latim. Significa o reino da morte. O portão do Hades, mansão dos mortos, se abrem e se fecham. Esses portões se escancaram para receber os engolidos pela morte e se trancam para aqueles que estão no reino dos céus. Assim, as portas representam a imagem vigorosa do poder da morte de todos aqueles que sucumbem. Porém, a morte nada poderá contra a fundação de Jesus. A morte é consequência do pecado, Romanos capítulo 5, versículo 12. Porém, Jesus vence o pecado derramando o seu sangue
para a redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28 e capítulo 26, versículo 28. A rocha, lançada como fundamento, irá superar a morte. As forças vitais do ressuscitado, que subjugam a morte. Versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Esta é a segunda parte da promessa que Jesus faz a Pedro e Simão, e fala das chaves do reino dos céus, de ligar e desligar. O reino dos céus vem comparado a uma cidade que é guardada com portas. Uma casa que se entra pela porta. As chaves são guardadas por um porteiro, o administrador. Pedro será este administrador. O termo ligar e desligar vem da linguagem dos rabinos. Significa que alguém tem o poder de declarar uma doutrina certa ou errada. Um segundo significado é o conceito de banir, desligado, excluir alguém da comunidade de Israel ou de receber alguém nesta comunidade. O banimento na tradição rabínica podia ser colocado como medida disciplinar temporária ou definitiva. Este poder deriva do Antigo Testamento. Por tal meio, se abrevia ou fechava a comunidade de Israel o acesso ao reino de Deus. Na palavra de Jesus, ligar e desligar tem em vista o contexto da época do Antigo Testamento. Significa que Pedro tem o poder de decidir sobre a autenticidade da doutrina de fé, sobre as condições que sobre as condições que regerão a recepção na igreja e, em consequência, aqueles que terão participação de salvação no reino dos céus. O pronunciamento de Pedro terá valor no céu, isto é, diante de Deus. Pedro vem conferido ao encargo divino, seu pronunciamento tem força e valor divinos. As chaves do reino dos céus significam o poder judicial do apóstolo, que exercido aqui na terra, vale contudo no céu perante Deus. Fica reservado a Deus nos últimos tempos decidir quem entrará no reino dos céus, pois é Jesus que irá separar as ovelhas dos cabritos. Mateus capítulo 25, versículo 32 em diante. Pedro é sempre o primeiro, mas sempre entre os outros, como veremos em Mateus capítulo 18, versículo 18. Versículo 20. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. A igreja continua o mistério apostólico e deve permanecer na igreja o ministério de Pedro que dá unidade. A igreja não é uma anarquia, onde cada um faz o que achar da sua própria cabeça. Até a volta de Jesus, nada poderá prevalecer contra a igreja. Nem se deve romper a sua unidade. O silêncio dos discípulos aqui no texto é porque eles ainda não estão maduros para responder e entender este mistério. Irão compreender depois da ressurreição. Jesus tem muito mais a ensinar-lhes. Deve esperar o momento certo e maduro para entender quem é Jesus, que tipo de Messias Jesus é. Nós vamos ver então no próximo texto justamente essa questão, quem é Jesus e o tipo de Jesus que Jesus é. Desculpa, o tipo de Messias que Jesus é. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.